Olá, turma! A nossa aula será sobre os pescados, que envolve os peixes, os crustáceos, os moluscos, os cetáceos e os quelônios. Vamos conhecer cada um desses animais. Os pescados são animais que vivem normalmente em água doce ou em água salgada e que são utilizados para alimentação humana. Como exemplos, temos os peixes, os crustáceos, que são bastante comuns aqui em Santa Catarina, camarão, siri, lagosta, os molúsculos, lula, ostra, polvo, anfíbios, as rãs, quelônios, as tartarugas, e os mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. Os mariscos ou frutos do mar, muito comum aqui em Santa Catarina, são crustáceos, molúsculos, cetáceos e quelônios. Todos esses animais, eles podem ser chamados de mariscos ou frutos do mar. Então, tá aqui alguns exemplos: o polvo, a ostra, aqui é uma baleia e aqui é carne de tartaruga. Eles se caracterizam por serem animais que suportam uma grande variação de temperatura, são animais de sangue frio, têm o corpo dividido em 3 etapas: a cabeça, o tronco e a cauda. Aqui temos um peixe, aqui temos um crustáceo também, a cabeça, o tronco e a cauda. E podem ser consumidos ou aproveitados de forma in natura ou industrializados. Então, por exemplo, nós temos as ovas de tainha, que elas podem ser consumidas dessa maneira, do jeito que estão. Ou a gente pode fazer farinha de peixe, concentrado de proteína. Então, são produtos que a gente encontra tanto em farmácias como em lojas que trabalham com alimentos para a área de emagrecimento. Então, gordura, óleo de fígado, o famoso óleo de peixe, que hoje é bastante procurado, muitas pessoas querendo consumir devido ao ômega 3. Então, são produtos derivados dos pescados. Os pescados de água salgada temos como exemplo a pescada, a melusa, a sardinha, o atum, bacalhau, o pargo, o robalo, a tainha, o siri, o salmão, o bonito. Então são vários, as ostras. E os de água doce: pirarucu, tucunaré, a bagre, o tambaqui, o piauí, o surubi. Então, infinidade. No Brasil nós temos uma infinidade de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada. Os mais populares são de água morna, rasa e lamacenta, que são capturados por arrastão. Como exemplo, nós temos a corvina, a pescadinha, a cavalinha e a sardinha. Valor nutricional do peixe: é um alimento que tem um alto valor proteico. São proteínas de fácil digestibilidade. Por quê? A gente viu lá em nossa aula de carnes que a carne ela é formada pelo músculo, que é o tecido muscular, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo. Então, no caso dos peixes, esse tecido conjuntivo, que é o que é formado pelo colágeno, ele é muito pouco. Então, como você tem uma pouca quantidade desse tecido conjuntivo, é uma carne mais leve, é uma carne mais macia, é uma carne de fácil digestibilidade. Então, proteínas de alto valor agregado, e a gente não pode esquecer, não é? Riquíssimos em ômega 3. Então, os de água salgada são ótimas fontes de iodo, contém 4 vezes mais cálcio do que as carnes comuns e tem baixo conteúdo do tecido conjuntivo, como a gente acabou de falar. Os óleos de fígado são excelentes fontes de vitaminas A e D. Aqui é uma tabela nutricional comparando a carne bovina, a carne de frango e de peixes. Vamos observar alguns elementos que são destaques para os peixes. Então, a quantidade de proteína, 22,8 gramas para 100 gramas, não é tanto de carne quanto de frango quanto de peixe, é muito próximo da quantidade de proteína que uma carne bovina oferece ou que um frango oferece. Já a quantidade de lipídios, de gordura, cai bastante. Uma carne bovina tem 7,4 gramas, peixe tem 2,4 gramas. Mas vejam a riqueza dos peixes: ômega 3. A carne bovina, 15 miligramas, frango, 48 miligramas
E os peixes possuem 182 miligramas por 100 gramas de peixe consumido. Se a gente avaliar os micronutrientes, vamos observar os que estão em destaques para os peixes. Cálcio. Então, enquanto a carne bovina nos fornece 4 miligramas de cálcio, o frango 8,25 miligramas de cálcio, o peixe nos fornece 249,3 miligramas de cálcio. Então, essa quantidade de cálcio é muito interessante para as pessoas que, por exemplo, não consomem leite, não podem consumir leite por algum motivo, ou por uma preferência, ou por alguma restrição. Então, tá aí uma boa fonte de cálcio, os peixes. Selênio, também uma quantidade interessantíssima. A carne bovina 0,03 microgramas, o frango 0,07 microgramas e os peixes têm 0,42 microgramas. Então é muito significativo quando a gente compara. Magnésio 32,4 miligramas, muito maior, não é, do que a carne bovina e a carne de frango. Vitamina D, 0,18 microgramas para a carne bovina, 0,3 microgramas para o frango, 2,2 microgramas para peixes. Então, o peixe é uma fonte maravilhosa de proteínas, de micronutrientes e de ômega 3. Aqui uma classificação, tá? Esse quadro nos mostra uma classificação quanto ao teor de gordura. Então, o peixe é considerado magro quando esse teor de gordura está menor do que 2%. Se o teor de gordura está entre 2% e 4%, a gente tem um peixe pobre em gordura. Se ele está entre 4% e 8%, a gente tem um peixe médio em gordura. E um peixe será rico em gordura ou oleoso se ele tiver mais que 8% de teor de gordura. Os crustáceos, como a gente acabou de mostrar alguns exemplos, os camarões, os siris, as lagostas, eles apresentam uma carapaça dura, alguns com pequenas protuberâncias, além de possuírem patas, pinças e até mesmo garras. Eles possuem um pigmento que é esverdeado, chamado astaxantina, porém, quando a gente aquece esse pigmento, ele fica vermelho, formando o astaceno. Esse pigmento é riquíssimo em compostos antioxidantes. Tá aqui uma lagostinha como exemplo, o pozinho do astaceno. E é importante a gente entender, compreender que os crustáceos eles são ricos em colesterol e sódio, vitaminas e iodo. Portanto, é um alimento que a gente precisa consumir com uma determinada moderação. Os cetáceos são mamíferos dos quais são aproveitados o óleo, a pele e os ossos. Então aqui a gente tem um exemplo de um óleo para cabelo vindo da baleia, tá? E aqui, gente, é um material fecal que foi encontrado na baleia, chamado de âmbar cinza. E esse material fecal, ele tem um valor econômico gigante. Eu deixei um link de uma reportagem para vocês lerem por completo, vou só mostrar ela aqui durante a nossa aula. Os pescadores encontraram uma fortuna no estômago de uma baleia cachalote, agora, nesse ano, 3 de junho de 2021, que é esse âmbar cinza. Então, tem um valor de 1,5 milhão. É o que esses pescadores irão ganhar do IEM por ter encontrado esse material, tá? Então, eu deixei essa reportagem completa para vocês observarem como é valioso esse elemento encontrado das baleias. Tem um depoimento aqui que é o Don DeVita, que é fundador da empresa de perfumes britânicas Chai Blue, que ele diz que esse âmbar cinza é uma capa a uma fragrância de perfume que dá um toque de paixão, sensualidade, sexualidade, e isto é algo muito difícil de se conseguir. Então tá aí um grande valor agregado desse produto. Os moluscos, o polvo, a lula, a ostra, então são invertebrados, não possuem ossos, de corpo mole e cartilaginoso e podem utilizar conchas que lhes servem de proteção. A gente tem as ostras, os mariscos, a lula, o polvo. Eles podem ter uma valva, que é uma concha, como os caracóis e os escargot. Podem ter duas conchas, como as ostras, os mexilhões, as vieiras, o sururu, e eles podem não possuir nenhuma concha, lulas e polvos. Tem uma textura melhor quando são pequenos. Possuem um valor nutritivo semelhante à carne de peixes magros, ricas em proteínas e glicogênio. É um fato que facilita a sua decomposição.
Os quelônios são as tartarugas, jabuti, cágados. Aqui é um exemplo de uma carne de tartaruga, tá? Muito comum no norte do Brasil. Carne de jabuti enlatada e a carne de cágado. Os peixes são altamente perecíveis, gente. Eles são alimentos ricos em água, uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de sais minerais, como nós vimos, uma boa fonte de vitaminas. Então, tudo isso facilita a deterioração desse alimento. Então, sucos digestivos provocam a deterioração, as enzimas e o desenvolvimento bacteriano. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A ação dos sucos digestivos. Então, quando esse peixe está vivo, a parede do intestino ela acaba tendo resistência a rupturas e a saída desses sucos ácidos. Quando o animal ele morre, esses sucos digestivos eles destroem a parede intestinal e eles atingem os tecidos musculares. Os tecidos musculares, lembrando, é a carne, gente, é a carne do peixe. Então, isso acaba escurecendo, queimando o peixe e tornando o peixe inadequado para o consumo, levando o peixe a uma deterioração. As enzimas. Os peixes possuem muitas proteínas e junto a essas proteínas existem enzimas que são responsáveis pela degradação dessas proteínas. Então, quando esses animais estão mortos, as enzimas elas se tornam destrutivas, amolecendo, digerindo e desintegrando a carne. É interessante a gente lembrar dessas características que a ação da enzima amolece a carne, desintegra a carne, porque é uma das características sensoriais que a gente vai avaliar na escolha de um peixe ideal para ser consumido, tá? E isso facilita a penetração de bactérias. Então, quando essa carne do peixe, quando você toca, quando você coloca o dedo no peixe e seu dedo afunda, né? É uma indicação de que aquele tecido já teve a ação de bactérias, de enzimas destrutivas daquele alimento. Então, isso acaba sendo intensificado se esse peixe ainda não foi eviscerado, ele tem muito material que iria sofrer uma decomposição, ia ser eliminado e esse material ele continua ainda nesse alimento, né, no peixe. Então, o peixe não eviscerado torna a ação dessas enzimas ainda muito mais intensa. E por último, o desenvolvimento bacteriano, que é um dos principais fatores causados por bactérias do trato intestinal, as guelras, o limo superficial. Então, a ação bacteriana nos peixes, quando ela começa a se desenvolver, é muito difícil da gente paralisar essa ação bacteriana. Então, o ideal é que a gente evite que ela comece. Como? Refrigeração, congelamento, gelo. Então, tá fazendo pesca em alto mar, tem que ter gelo suficiente para manter aquele peixe em boas condições, né, higiênico-sanitárias, até que chegue no litoral, até que chegue na costa, tá, gente? Então, todos esses cuidados na captura do peixe, a utilização do gelo, o manuseio, a evisceração, que é a limpeza do peixe, o toalete do peixe, os equipamentos que são utilizados, tudo isso podem evitar que haja um crescimento microbiano ou não. Tá? Então, muito importante a cadeia do frio para esse tipo de alimento. Então, para evitar que isso aconteça, é muito importante realizar a evisceração o quanto antes, porque quando a gente faz a evisceração, a gente retira os sucos digestivos, a gente retira o material que entraria em decomposição, a gente diminui a quantidade de enzimas que são destrutivas para o peixe, e tudo isso vai melhorar o tempo de conservação desse alimento. As características do peixe fresco, nós vamos ver um vídeo para falarmos sobre isso. Sobre qualidade do peixe. Eu estou aqui com um salmão super fresco, fresquinho, e eu vou mostrar para você como que você escolhe um peixe fresco numa peixaria. A primeira coisa, a cor do peixe, né? Sempre brilhante, certo? As escamas não pode estar soltando, tá? Muito importante aqui a guelra, sempre viva, olha aqui, ó. Marcelo tá pegando aqui? Tá pegando? Olha aqui, ó. Guelra, sempre vivinha, tá vendo que o peixe tem até um pouquinho de sangue aqui, tá? Os olhos sempre brilhando, ok?
E o que é muito importante também é que quando você tocar no peixe, não pode ficar a marca do seu dedo, tá? Isso é muito importante. Por que o toque no peixe é muito importante? Porque a distribuição dos peixes hoje aqui no Brasil é muito precária, tá? O que acontece? As pessoas não colocam os peixes, eles jogam os peixes. Então, quando você está filetando, quando você está desossando, quando você está abrindo o peixe, a carne do peixe pode estar pode estar toda quebrada, né? Então, quando você vai preparar um sashimi, a carne já não está tão legal. Por quê? Porque você não observou essa parte de fazer o toque no peixe, tá? Você tem que encostar no peixe e não pode ficar com a marca do seu dedo. Isso daqui é muito importante. A carne do peixe precisa estar sempre firme, tá? Então, lembrando o brilho do peixe, né? O peixe sempre brilhando, tá? Os olhos, tá? Sempre vivos, né? Que dá pra você ver que é um olho vivo aqui. A guelra também sempre vermelhinha, tá? Ó, tem até um pouquinho de sangue aqui na guelra, ok? E esse daqui é um peixe super fresco. E um peixe alterado? Então a carne não tem elasticidade, deforma sob pressão, você coloca o dedo, a carne ela desce, não tem brilho, de cor leitosa, o cheiro é desagradável, acre, pútreo, os olhos turvos, vítreos, opalinos, afundados na órbita, as guelras pálidas, acinzentadas, ressequidas, azuladas, com cheiro desagradável, as escamas opacas, que se soltam facilmente, e a pele de cor embaçada, rugosa e frágil, o ventre abaulado e flácido, aquela coisa que tem um estufamento. Se a gente for avaliar as características de um marisco de frutos do mar, como ostras, mexilhões e mariscos, a gente vai observar que as conchas são duras, bem ajustadas, que quando comprimidas não provocam nenhum som. A carne sólida, de cor clara, brilhante, sem adição de água, o cheiro característico e a cor agradável. Quando as ostras, os mariscos e os mexilhões possuem alteração, como é que a gente percebe isso? As conchas estão abertas, mal ajustadas, separadas, que quando elas são comprimidas, elas provocam um som surdo. A carne é ressecada, descorada ou escura, sem brilho, com impurezas. E o líquido é ausente ou tem adição de água. Cheiro e gosto acres e desagradável. Lagosta, siri e caranguejo devem ser adquiridos e submetidos à cocção ainda vivos. Na compra de lagostas, quando frigorificadas, observar a direção da cauda. Se estiver no sentido horizontal, indica que foi cozida depois de morta. Como é que percebemos que a lagosta, o siri e o caranguejo possuem alterações? Então a gente vai perceber modificações na coloração dorsal e ventral, uma barriga preta, sabor, textura e odor de amônia, né? E aspecto gelatinoso, com opacidade da carne. Camarão, a carne firme de cor branco acinzentada, que se torna rosada quando cozida. O cheiro e o gosto são característicos e agradáveis. Quando é que o camarão está alterado? Pouco firme, de cor escura, azulada ou esverdeada, mesmo quando cozida. O cheiro e o gosto são fortes, acres e desagradáveis. Os melhores métodos de conservação para os pescados são a refrigeração e o congelamento, tá, gente? Então, são alimentos altamente perecíveis, alta atividade de água, pH ideal para o crescimento microbiano, rico em proteína, rico em vitaminas, rico em sais minerais. A refrigeração e o congelamento são os melhores métodos de conservação para esse tipo de alimento, para que a gente possa encontrá-los no formato in natura. E aqui eu trago, gente, os peixes populares em Floripa, que a gente pode observar em diferentes épocas do ano. E aqui eu já digo a vocês para a gente escolher peixes no momento que a gente vai consumi-los, ou a gente vai trabalhar em um restaurante e precisa ter um cardápio voltado para pescados, é que a gente valorize os peixes da época. E aqui em Floripa, em Santa Catarina, a gente está numa região privilegiada em relação a pescados, né? Então tem a corvina, tem a sardinha, tem o robalo, tem a tainha, tem a garoupa, tem o pampo, tem a anchova, tem frutos do mar, tem ostra, camarão à vontade. Estamos em uma cidade privilegiada em relação aos pescados. Aqui eu deixo alguns exemplos de preparo culinário
entendeu? Uma mariscada, uma moqueca, uma sequência de camarão, um grelhado assado, um peixe que pode ser grelhado, assado, um papilote, que é um peixe feito com vegetais, com legumes, tá? Tem um link aqui explicando. Esse preparo culinário foi feito por uma professora de gastronomia aqui no IFSC, a professora Nicole, juntamente com as meninas da nutrição, a Elinete e a Andréa. Vocês vão adorar essa receita. A sequência de ostra e o sushi. Aqui são as referências de nossa aula, tá, gente? E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula.